A palestra desta quarta nobre, o título é Não Fique Sem Clientes. Veja, durante a apresentação, o palestrante irá discorrer sobre as melhores práticas de prospecção imobiliária que todo corretor de imóveis deve conhecer para manter a estabilidade dos negócios durante todo o ano. Para falar a respeito disso, temos um especialista no assunto, porque ele é corretor de imóveis, é economista, é pós-graduado em administração, é professor de MBA, cofundador do Pipe Mob, sócio da Remax Urban, uma imobiliária que atua em toda a cidade de São Paulo, é um aficionado por pessoas e pelo mercado imobiliário, no qual ele atua já há mais de 11 anos. Então, ajude-me a receber com uma calorosa salva de palmas, Fernando Massucci. Muito obrigado. Sempre muito bom estar aqui com vocês, meus colegas de profissão. Sempre muito bom trocar ideia, crescer. Sempre muito bom desenvolver junto ao pessoal. E esses encontros eles são muito poderosos, porque eu acredito que pouca gente conseguiu perceber o poder que tem a internet, a globalização, né? A gente antigamente fazia uma palestra dessa, ficava aqui. Quantas pessoas tem aqui? É limitado. Hoje essa palestra vai para o online e quando você menos espera, o número de visualizações é uma coisa estrondosa. 35, 100 mil, 150 mil visualizações de um assunto que você se propôs a colocar. Eu vi o colega aqui falando, né, dessa dificuldade que a gente tem hoje com inteligência artificial. A inteligência está um negócio absurdo. E eu concordo completamente que a gente tem que usar essa inteligência ao nosso favor, não contra a gente. E tem tudo a ver com esse assunto que eu quero trazer hoje, que é prospecção, mas eu gosto sempre de começar, e quem me acompanha percebe bastante isso, eu gosto sempre de começar enaltecendo a nossa profissão do corretor. Não é à toa que minha vida inteira está no mercado imobiliário, já há 11 anos aí, minha família não era do mercado imobiliário, eu fiquei apaixonado pelo mercado. Hoje eu defendo assiduamente o mercado, eu acredito que é um dos mercados mais promissores que existem no planeta Terra, e eu acredito piamente que a profissão do corretor é uma das profissões mais bem pagas do mundo. Eu não falo isso da boca para fora. Tanto que eu fiz de tudo para minha esposa estar junto comigo, eu trago isso para dentro da minha família, e eu acho que é um dever nosso como corretor, é um dever nosso como dono de imobiliária, é um dever nosso de pessoas que estão nesse mercado, de enaltecer a profissão e de favorecer a evolução e o constante aperfeiçoamento. Então, convido todos os colegas a se esforçarem a isso, a entender que o mercado é um mercado de parcerias, é um mercado que todo mundo tem que se ajudar. A ideia de que o conhecimento é o segredo do sucesso não existe mais. Hoje o ChatGPT está com todo o conhecimento aí. A questão é como a gente aplica esse conhecimento. Então eu convido todos os colegas a sempre abrirem as portas para os corretores, para imobiliárias, para pessoas interessadas no assunto, porque quanto mais unido a gente tiver, melhor. E se o corretor precisa amadurecer, está na nossa responsabilidade. Se o nosso colega precisa melhorar, está na nossa responsabilidade. Se as imobiliárias precisam melhorar, está na nossa responsabilidade. Eu acompanho muito, bastante de perto, com amigos, com colegas, os mercados em outros países. Portugal, Europa no geral, Argentina, Chile. Argentina, eles estão fazendo um trabalho espetacular numa economia muito pior do que a nossa. E que são mercados que a gente consegue alcançar, mas também tem mercados que a gente está há séculos de distância, que é o estadunidense e o canadense. Vocês têm algum tipo de contato, mas corretor de imóvel no Canadá é muito mais do que médico. O poder da profissão. Tanto que quando você assiste filme e a polícia precisa de ajuda de alguém, ele vai atrás do corretor. Você vê quando o corretor ele aparece, é uma figura que tem bastante autoridade. E isso depende principalmente da gente. Então, eu queria parabenizar todos vocês que estão aqui. Não à toa são sempre, a maioria estão sempre, toda quarta, né? Estão sempre acompanhando. E isso é muito importante. E o assunto que eu quero trazer hoje aqui é um assunto que... Tem dono de imobiliária aqui, né? Provavelmente também tem dono de imobiliária assistindo, além de corretor. O assunto hoje é direcionado
diretamente ao corretor, mas para o dono de imobiliária eu vou fazer um convite bastante, na minha concepção, bastante importante. Pegue todas as informações que eu vou trazer sobre a prospecção imobiliária ao corretor e coloque a mesma teoria para a prospecção de corretores para a imobiliária. Essa é a questão. Porque muito do segredo da prospecção imobiliária, que é o que a gente vai falar aqui, tem a ver com o posicionamento do agente, com a quantidade de pessoas que ele conhece, com o desenvolvimento do trabalho social que ele faz, com a participação na sociedade que esse agente desenvolve. Legal? E aí, gostaria muito que vocês trouxessem dúvidas aí, pessoal, nossos colegas, para que a gente possa também desenvolver. Vou tentar dar uns minutos. Quanto tempo eu deixo para dúvida, meu amigo? Tentar deixar alguma coisa perto disso. Ó, Virgínia, nossa amiga, bem-vinda. Legal, turma. E aqui eu tenho uma... Deixa eu ver se está funcionando aqui. Deixa eu clicar aqui. Ó. Agora vai. Foi. E daí, quando eu vou dar esse curso, eu costumo fazer essa pergunta que, obviamente, hoje já está respondida. Mas vocês conhecem o princípio do Pareto? Quem aqui não conhece o princípio do Pareto? Legal. Pareto foi um italiano estatístico que ele estava fazendo algumas contas, se eu não me engano, agora para a igreja, eu não me lembro se foi para a economia italiana, e aí ele começou a chegar à conclusão que existia uma proporção de quantidade, eu não tenho certeza agora, mas é muito próximo a isso, tá? De quantidade de terras... Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quantidade de terras... as pessoas... 20% da população continha 80% da quantidade de terras da região que ele estava estudando. Alguma coisa assim, algum tipo dessa concentração. Daí ele foi ver e falou assim, será que isso existe em outras coisas? Daí ele foi ver e viu que 80% da riqueza estava com 20% da população. E daí ele começou a ver que essa proporção existe em absolutamente tudo. Existe em absolutamente todas as ciências, que é a lógica de Pareto, que ele chamou de Pareto. Ou seja, dentro do mercado imobiliário, existem poucas coisas que você pode fazer que aí vão te trazer a maior parte do teu resultado. Tá? Vamos supor que você tenha uma loja de perfume. Provavelmente, 80% do seu faturamento vem de 20% do seu estoque. Vamos supor que você tenha uma equipe comercial de 100 pessoas. 20 dessas 100 pessoas trazem 80% do seu resultado. Façam essa conta em qualquer esfera de conhecimento, esfera de aplicação, vocês vão ver que é verdade. Obviamente que a gente precisa de uma quantidade grande de números, né? Para a gente pegar, por exemplo, anualizar esse tipo de número, porque se tiver pouco número, a proporção não acontece. E aí eu faço essa provocação pelo seguinte, você como corretor de imóvel, você tem alguma noção do que você pode fazer, que você consegue aplicar 20% do seu esforço e vai te trazer 80% do resultado? E a pergunta que eu começo quando eu vou falar de prospecção imobiliária é justamente essa. Qual é a única coisa que eu, como corretor, posso fazer que, quando eu faço, todo o resto do meu trabalho se torna muito mais fácil ou até mesmo desnecessário? Obviamente que aqui a pergunta já está respondida, mas quando eu faço essa pergunta nas cegas, vem todo tipo de resposta. Todo tipo de resposta. Dificilmente a resposta é a prospecção imobiliária. Quem me acompanha sabe que eu vou fazendo as palestras elas têm ligações. Tem um diretor de filme que faz isso, né? Acho que é o Quentin Tarantino. Eu tento, sempre que eu vou interagir, principalmente com o Cresce, eu tento criar uma linha, uma linha cronológica. E a primeira vez eu falei de corretor empreendedor, etc. E agora é sobre produtividade. E dificilmente os corretores entendem que a maior parte dos negócios imobiliários ela vai vir da prospecção de novos clientes. Porque o que acontece? Geralmente, o corretor ele fica muito mais preocupado em, por exemplo, ter um estoque extraordinário ou ter uma infinidade de leads potenciais que clicaram, mas isso não tem a ver necessariamente com a prospecção que ele tem que fazer como profissional.
Essa que é a principal mensagem que eu quero trazer para vocês. E mais do que a prospecção imobiliária no geral, porque hoje nós temos internet, nós temos ferramentas, nós temos uma série de outras coisas que pode nos ajudar, o principal é a prospecção ativa. E o que é a prospecção ativa? É você, como profissional, se estabelecer de uma maneira constante, recorrente, permanente, de conseguir atrair novas pessoas, para que essas pessoas se adentrem ao seu círculo social e, eventualmente, consiga transformar esse tipo de ação em novos negócios imobiliários. E é uma crise absurda a gente falar disso no século XXI por conta da facilidade tecnológica. Porque quando a gente fala de tecnologia, pô, quantos seguidores você tem? Ah, eu tenho 6 mil seguidores. Você não tem 6 mil amigos. Você não tem, isso não tem a ver com a prospecção efetivamente. Ah, quantos leads você recebeu? Ou para quantas pessoas você ligou? Ah, eu consegui ligar para 100 pessoas. Você não fez 100 prospecções. Não é assim que funciona. O negócio tem que ser muito mais profundo. Tem que ser uma relação pessoal. Então, o mercado imobiliário, para mim, ele é um mercado extremamente de contato humano. E a internet, às vezes, dificulta. E é por isso que, várias vezes, hoje, eu vou falar que o corretor ele tem que ser uma figura social dentro do âmbito que ele está envolvido. Ele tem que ser um vereador. Porque se ele não for um vereador, ele não vai conseguir se estabelecer como profissional e ele não vai conseguir fazer com que essa prospecção funcione. Não vai dar certo. Principalmente hoje em dia, quando existem ainda empresas que fazem o corretor ficar o dia inteiro ligando para uma lista de pessoas que ele nem faz ideia. Não é isso que é ser corretor. Vocês concordam comigo? Corretor é um profissional que afeta diretamente o funcionamento da sociedade. E é sobre isso que eu quero falar, é sobre essa prospecção que eu quero falar. E, na minha concepção, essa é a maneira mais concreta da gente resolver o problema da montanha-russa financeira do corretor de imóvel. Em média, no Brasil, um corretor maduro, que a gente considera cerca de 3 anos, ele faz aí, em média, números médios, 6 negócios, 3 anos de profissão, ele faz, em média, 6 negócios por ano, num ticket médio aí de 400, 350, 450 mil. Isso dá aí um ordenado de cerca de 4, 5 mil por mês, o que para a realidade brasileira essa pessoa já é considerada rica, ela já está dentro de uma porcentagem muito baixa da população, só que o problema é que ele não tem registro, ele não tem FGTS, ele não tem férias, ele não tem INSS e ele não tem recorrência, porque uma coisa é você depositar 4 mil reais todo dia 15 para a pessoa, todo dia 30 para a pessoa. Outra coisa é a pessoa receber anualizado esses 4 mil reais, mas tem mês que recebe, tem mês que não recebe, tem mês que não. E daí o que acontece? O corretor ele tenta se estabelecer na profissão, ele se esforça o suficiente para fazer um negócio, quando ele faz um negócio, ele para de se preocupar, quando ele assina uma proposta, ele para de se preocupar com a profissão que ele deveria desenvolver, certo? E ele começa a cuidar daquela venda, para aquela venda não cair, porque senão a comissão não vai cair, e daí ele abandona. Quando a comissão cai, ele olha e ele precisa começar o trabalho todo do zero. Super comum isso acontecer, não é? E daí ele começa a fazer o trabalho todo do zero, e aí até com que ele consiga estabelecer uma nova venda, vai um tempo muito grande, e é por isso que a grande maioria, 70% das pessoas desistem da profissão nos primeiros 3 meses. Mais de 80% das pessoas desistem da profissão em menos de um ano. Porque é muito difícil conquistar a recorrência. E para conquistar a recorrência, não tem outro segredo a não ser se enfiar na sociedade, lidar com pessoas, na situação de esporte de contato. Só que aí é o seguinte, principalmente hoje em dia, as informações que vão vir para a gente são informações muito volumosas. Quando a gente lida com prospecção imobiliária de compradores ou de proprietários, para quem me conhece sabe que eu sou da filosofia do proprietário, né? Para mim, o comprador é uma consequência do trabalho.
mas não tem problema nenhum, existem profissionais que defendem a prospecção de compradores, também dá certo, é uma filosofia aí de vida. Então, tanto quanto comprador quanto vendedor, a gente hoje tem um volume muito grande de informações. Para quem é da cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é uma das cidades mais digitalizadas do mundo, é um exemplo de digitalização do mundo. Você tem lá certidões de dados cadastrais, o GeoSampa, tem a planilha de TBI dos imóveis vendidos, tudo à disposição. E daí, quando você tenta organizar essas informações, você se perde. E é por isso que quando a gente fala sobre gestão comercial, quando a gente fala sobre prospecção de novos negócios, a gente fala sobre controle de números. Eu defendo muito que um corretor de imóvel tem que lidar com a sua profissão como se ele fosse um empresário, porque não é como se ele fosse, ele é um empresário. Então, é uma pessoa que tem que ter noção de gestão financeira, é uma pessoa que tem que ter uma noção de quanto ela gasta para sobreviver e quanto ela gasta para viver. Ela tem que pôr nas contas o quanto a vontade que ele tem de trocar de carro, de viajar. Ele tem que colocar isso na conta, porque daí ele tem que saber exatamente o valor, e eu aconselho que seja anualizado, que ele precisa colocar no bolso, para que ele consiga ter a vida que ele considera digna. Então, beleza, de aluguel eu gasto R$3.000, de alimentação eu gasto R$1.500 por mês, você tem que ir somando isso, e daí você vai se surpreender, porque provavelmente você acha que você precisa de menos dinheiro do que você realmente precisa para viver. A primeira vez que eu tive esse susto foi quando eu saí da casa dos meus pais. Eu achava que com qualquer 300 conto eu ia resolver minhas contas, e daí a hora que você abre uma planilha e põe, você vê que não dá certo, que é muito mais do que você imaginou, porque tudo se gasta, tudo se paga, e aí você chega numa conclusão de que o número é muito grande. E agora a questão é, como que eu vou fazer para conseguir com que a minha profissão, que é liberal, corretor de imóvel é um profissional liberal, depende somente dele, como é que eu faço para conseguir colocar um volume financeiro por ano que cubra as minhas despesas básicas e que cubra os meus sonhos, os meus desejos, as minhas ambições? A gente precisa ter controle financeiro. E é por isso que a gente defende muito a questão do funil comercial. Quem trabalha comigo, quem está junto comigo, sabe que nós somos viciados em funil comercial. Aqui está o exemplo do funil comercial da nossa empresa. Hoje a nossa empresa está com 230 corretores, a gente atua aqui em São Paulo, estamos atuando em Mogi das Cruzes também, estamos tentando ampliar para outras cidades do interior, e esses números, a gente chegou à conclusão depois de acompanhar minuciosamente o desempenho dos nossos corretores. Obviamente que aqui eu peço data vênia, eu peço uma licença. Esse funil é um funil que a gente chama de proprietário, né? Uma prospecção imobiliária de proprietários, mas a lógica numérica ela se repete também para a prospecção imobiliária de compradores, de interessados. Então aqui a gente fez muitos estudos e chegou à conclusão de que a cada 100 ligações a gente consegue 20 visitas com novos proprietários, o listing, a gente consegue apresentar 8 estudos de mercado, que é para explicar para o proprietário sobre o imóvel dele, e a gente consegue assinar aí 4 novas prospecções por mês. Esse é um número, boa noite, esse é um número que a gente tem depois de analisar muito minuciosamente o nosso CRM. CRM é aquela ferramenta que a gente usa para gerenciar o relacionamento com os nossos clientes. Os colegas que quiserem, depois eu vou mandar essa apresentação, eu posso enviar para todo mundo. Inclusive, eu deixo o meu telefone à disposição de qualquer colega para a gente bater papo, eu adoro esse tipo de coisa. E daí, quando você leva isso para... Aqui no maiorzão está um mês, né? Quando você leva isso para a semana, você vê que a quantidade de trabalho não é extraordinária, não é um negócio de outro mundo. Só que a questão é que tem que ser feito. Tem que ser feito. E para fazer tem que se organizar, não tem conversa. E aí você percebe que é um trabalho de 40 horas mensais. Mensais. É muito pouco. É muito pouco. Tem um livro, inclusive, anotem aí, eu vou disponibilizar para vocês, para quem quiser, uma biblioteca digital que eu organizei. Eu sempre gosto de dar isso de presente para os colegas.
Mas, infelizmente, o livro que eu vou citar não tem nessa biblioteca. É um livro em inglês, chama-se, em tradução aqui, a nova onda, The Next Wave, a nova onda do mercado imobiliário, tipo a nova tendência do mercado imobiliário. Esse livro é novo, é de 2021, e basicamente o autor ele pegou os 100 melhores corretores dos Estados Unidos. Todos eles fazem mais de 30 transações ano. E ele fez as mesmas perguntas para os 100 corretores. Qual que é a sua rotina? As perguntas vão ser no final, mas depois eu mando para você. Eu acho que é a nova tendência do mercado imobiliário, só que é um livro em inglês. Eles fizeram as mesmas. O autor fez a mesma pergunta para os 100 melhores corretores. E o que ele percebeu foi que as respostas foram muito parecidas. E esse gráfico aqui, ao lado, é a conclusão das respostas dos 100 melhores corretores dos Estados Unidos. Eu gosto muito de beber nesse tipo de fonte que está muito à frente do nosso mercado. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é que esses 50% que tem aqui na direita, 20 horas da semana do corretor, todos os 100 melhores corretores dos Estados Unidos, que fazem mais de 30 transações ano, é feito em prospecção. Ou seja, o que eu estou falando aqui não sai da minha cabeça, sai das melhores práticas do mercado imobiliário internacional. Os melhores corretores do mundo, dos Estados Unidos, né, que está entre os... Eles investem mais de metade da agenda deles em prospecção de novos negócios. Então, lembrando aí os donos de imobiliária, o que eu defendo para uma imobiliária crescer de maneira sustentável é fazer a mesma coisa em busca de bons profissionais, que em qualquer tipo de mercado são raros bons profissionais. Então, a gente tem que estar envolvido com a sociedade para sempre estar atraindo bons profissionais, porque a gente ajude eles a se desenvolverem, etc. A lógica é exatamente a mesma. E o mais interessante é que o segundo investimento de agenda dessa turma é capacitação. Em terceiro, está em inglês ali, eu peço desculpa, follow-up, mas o follow-up é o acompanhamento. Então, veja, a prospecção de 50% da agenda não é falar com o cliente que ele já falou. São novos clientes. Depois ele tem ali um pedaço, 6 horas semanais, que ele vai fazer o segmento. E daí, por fim, organização e planejamento de 4 horas. Isso é uma agenda de um corretor campeão. Segundo esse livro, The Next Wave, mas que eu defendo muito dentro da nossa equipe. E eu realmente percebo profissionais, tanto profissionais que são do mercado e conseguem ter resultados extraordinários, mas o mais interessante é quando a gente encontra profissionais que não eram do mercado e a gente explica isso para eles e eles aplicam, você vê que o resultado é extraordinário. Extraordinário. Sempre manter contato com novas pessoas, explicando que você é um corretor de imóvel. É poderosíssimo. Se você colocar isso na tua cabeça e fizer isso na sua sociedade, você se envolver com o trabalho, com o projeto social, você se envolver com a igreja, você se envolver com a associação comercial, você ajudar os empresários locais como corretor de imóvel, se apresentando como corretor de imóvel, se colocando à disposição para tirar dúvidas, para ajudar e pedindo recomendações, pedindo negócios para o mercado, indicações, vocês vão se surpreender. Porque o mercado imobiliário não é um mercado de internet. Obviamente que a gente usa a internet a favor. O mercado imobiliário é um esporte de contato, é um esporte de contato humano. E o convite que eu quero fazer aqui para vocês dentro dessa discussão é justamente que para isso acontecer, a prospecção imobiliária ela tem que se tornar um hábito na agenda do corretor, um hábito na vida do corretor. Não pode ser uma coisa que ele faz esporadicamente, não pode ser uma coisa que ele faz quando ele acha, quando ele acredita. Não, tem que ser um negócio que você vai colocar na pauta da sua programação. Tem alguns livros muito bons que falam sobre hábito. O que eu mais gosto deles, não é o mais famoso, chama-se Hábitos Atômicos. E daí, quando a gente pensa em hábitos atômicos, parece que é uma questão de grandeza, né? Bomba atômica, mas ao contrário, é de átomo, de pequenininho. Ele explica que
grandes mudanças na nossa vida, na nossa rotina, são provenientes de pequenas alterações no nosso dia a dia. E aí tem um monte de história, tem um monte de exemplos, né? Tem um exemplo que eu gosto muito, que é do Michael Phelps. Não sei se, eu falo tanta coisa, não sei se eu já falei isso aqui, desculpa quem vai assistir online, que daí fica assistindo de novo. Né? Mas vocês conhecem a história de quando ele bateu o recorde? Que deu problema no óculos dele? Ele tinha um treinador que fazia ele treinar sobre diversos tipos de situação. Diversos tipos. Então, ele treinava às 3 da manhã, ele treinava às 2 da tarde, ele treinava com a piscina aquecida, muito quente, com a piscina muito gelada, ele treinava com a luz apagada. O treinador dele fez ele viver todas as situações para ele ter esse hábito. E daí ele ia treinar todos os dias, 365 dias do ano, ele foi treinar, e aí ele colocava várias situações diferentes para que ele tivesse o costume de fazer isso na vida dele, não tivesse nenhuma objeção, e que ele tivesse controle sobre os resultados. E aí, quando eu não vou lembrar, minha memória é muito ruim, mas quando ele bateu o recorde na Olimpíada, no final das contas ele teve um problema no óculos, e para um nadador de alta performance não enxergar é uma coisa muito ruim, o negócio muda o jogo, né? E aí ele deu uma olhada ali, quando a água estava entrando, fez um cálculo, daí o óculos saiu, ele fez às cegas, e daí por ele ter feito às cegas, ele calculou a abraçada ali, por ele ter o hábito de fazer aquilo, ele conseguiu bater o próprio recorde pelo costume que ele tinha de fazer aquilo lá. E daí tudo, eu não fico trazendo mensagens de motivação, né? Mas todo atleta de alta performance fala que um dos segredos é treinar, mesmo quando você não quer treinar. Então, por isso que eu coloco aqui que costume bom é hábito. A gente tem que colocar na nossa agenda, a gente tem que dividir a nossa agenda em blocos de atividade, e nesses blocos de atividade, a gente tem que colocar exatamente o que a gente vai fazer. E a prospecção tem que estar travada. Ela tem que estar travada na nossa agenda. Nem importa tanto o quanto você trabalha por dia, importa o que você faz com as poucas horas que você trabalha. A gente assistiu uma palestra de um corretor extraordinário dos Estados Unidos, que ele fez uma conta interessantíssima sobre a agenda dele. Ele falou assim, senta um dia e determine na sua vida tudo que é imprescindível. É imprescindível ir para a academia. Quanto você gasta? 1 hora. É imprescindível, sei lá, assistir seriado. Assisto 2 horas de seriado. Vai tirando tudo isso. É imprescindível dormir 9 horas. Tá? Vê quanto que sobra. Se sobrou 8 horas, sobrou 4 horas, sobrou 3 horas, determine esse horário e trabalhe esse horário. Se você fizer isso, já vai dar resultado. Então, se você trabalhar 2 horas por dia e colocar metade, 1 hora para fazer prospecção, já vai dar resultado. A questão é que você tem que tornar isso um hábito. Que nem, espero eu, a gente tem o hábito de escovar o dente. Né? Espero eu, né? Toda noite, que nem vou ser mais agressivo ainda, que nem a gente tem o hábito todo dia de vestir roupa. Ninguém sai de casa pelado, por mais atrasado que você esteja para uma reunião, ou por mais que seja um caso literalmente de vida ou morte, ninguém vai sair pelado. Não é? A gente para e veste a roupa. Por quê? Porque é um hábito, e esse hábito ficou tão internalizado, tão absorvido na nossa sociedade, que é impossível a gente não cumpri-lo. Esse é o convite que eu faço para a prospecção imobiliária. Coloque na tua agenda, trave a sua agenda para que a gente consiga organizar esse hábito de uma maneira que você, independente do dia, independente do que aconteça, você faça esse costume. E aí, essas dicas eu trago, porque a gente fica o dia inteiro na imobiliária e fica aquele movimento de corretores, a gente vê muito bem o que dá certo e o que não dá certo. E eu faço prospecção e eu tenho também as minhas dicas, que são coisas que funcionam para mim. A primeira coisa que eu vejo que o pessoal não se preocupa é ter um ambiente propício para ligar. Eu, por exemplo, não consigo ligar no salão. Eu não consigo. Tem gente que consegue ficar lá, um ligando do lado do outro. Eu não consigo. O costume que eu criei foi dar uma volta no quarteirão. Na minha antiga empresa, uma volta no quarteirão dava uma ligação, certinho. Hoje, na empresa que eu estou, o quarteirão é mais longo, dá para fazer umas 2, 3 ligações. Mas eu vou andando e ligando, porque eu me sinto melhor, eu preciso me movimentar, meu cérebro funciona, não sei, é uma mania. Mas eu tenho um hábito de fazer ligações,
E não adianta, principalmente a gente que é profissional liberal, não adianta você... isso tem que ser levado muito a sério, porque principalmente quando você fica em casa, vamos supor, vou ficar aqui em casa. O fato da gente ser liberal é como se a gente não trabalhasse. Tem uma história bastante agressiva na nossa empresa, de um corretor, um dos melhores corretores nossos, que ele começou a trabalhar de casa e daí ele tinha que ficar cuidando do pai. Porque daí o pai dele estava com problema de saúde, a família ligava e ele toda hora tinha que parar de trabalhar para cuidar do pai. E eu falei, poxa, será que é isso mesmo que você tem que fazer? Porque se um irmão seu for, ele tem que sair do trabalho dele, mas ele está sendo remunerado. E, é um caso de saúde. Por que você que trabalha para você tem que... Desculpa o exemplo agressivo, mas se você não se programa e se você não leva isso a sério, qualquer motivo é motivo para você não trabalhar. Então, entenda com o coração que eu estou falando, né? Não estou querendo dizer que também você tem que abandonar tudo. Mas imagina que você trabalha para outra pessoa. Você vai poder ficar saindo toda hora para fazer qualquer coisa? Não. Então, quando você for trabalhar, por exemplo, em casa, separa um espaço para você trabalhar. Separa um local que a hora que você senta naquele local, você fala, aqui eu vou fazer minha prospecção, aqui eu vou organizar minha rotina. E não é para me atrapalhar. Porque se as pessoas ficarem te atrapalhando, você não vai conseguir ter seu resultado. E você não se tornou um profissional liberal para não trabalhar. Se você consegue entrar às 8 da manhã e sair às 6 da tarde trabalhando para as outras pessoas, para você tem que começar às 5 da manhã. Concorda? Depois, com o tempo, você vai melhorar sua performance e aí você pode decidir, você pode ter mais flexibilidade de agenda, mas primeiro se organiza. Então, na época da pandemia, o pessoal começou a trabalhar de casa, não tinha produtividade nenhuma. Acorda no mesmo horário, toma banho, troca de roupa, senta num local que aquilo significa trabalho para o seu cérebro. Nesse livro, Hábitos Atômicos, ele fala o seguinte, se você quiser ler mais livros, não adianta você colocar uma meta de eu vou ler 10 páginas por dia. O cérebro não funciona assim. Você tem que condicionar seu cérebro a criar um hábito de leitura. Então, você não pode querer ler mais livros, você tem que querer se tornar um leitor. Olha que importante isso. Eu vou começar a fazer academia. Então eu quero emagrecer 10 quilos. Ou eu quero ter um corpo mais sarado. Não, você não pode fazer academia porque você quer ter um hábito... ter um corpo mais sarado. Você tem que fazer academia porque você quer se tornar um atleta, uma pessoa que se importa com a saúde. Porque aí, qualquer ação que você fizer naquele objetivo, teu cérebro vai te dar um prêmio, que se chama dopamina. Então ele fala o seguinte, se você detesta ler, vamos fazer o seguinte, primeira coisa, determine um espaço para você ler na tua casa. Fernando, mas o meu apartamento ele tem 30 metros quadrados. Põe um banquinho, esse banquinho é o da leitura. Porque o que acontece? Se você determina que você vai ler e você senta no mesmo lugar que você assiste TV, seu cérebro associou que aquele lugar de assistir TV. Ele não vai entender a mensagem que você está passando. Agora, se você senta num banco específico da leitura, o cérebro entende, se ele sentou aqui é porque ele está se tornando um leitor. Segunda coisa, faça com que os livros façam parte do seu dia a dia, mesmo atrapalhando o seu dia a dia. Eu faço muito isso com instrumento musical. Adoro instrumento musical. Daí agora eu inventei de comprar um piano. O piano está sempre me atrapalhando. Eu não toco, estou longe de aprender a tocar piano, mas ele está sempre me atrapalhando ali. Então, tem um espaço na minha casa que aquilo significa algo para mim. Quando eu vou naquele espaço, aquilo significa algo para mim. Então, coloca livro ali no lugar. Você vai precisar pegar água, você tem que tirar o livro. Ligar a TV, tem que tirar o livro. Para o cérebro associar aquilo. E aí, independente do quanto você esteja atrasado, isso tudo está no livro Hábitos Atômicos. Senta e lê uma página. Se você conseguir ler uma página, você lê. Se você não conseguir ler nenhuma página, senta, abre o livro, olha para o livro, fecha e vai trabalhar. Ele fala isso para academia também. Você não consegue fazer academia de nenhum. Veste a roupa, vai para academia, liga a esteira, desliga a esteira e volta para casa. Esse input para o teu cérebro é uma coisa muito importante. O condicionamento. Porque daí ele vai entender, cara, peraí que tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa mudando nesse mindset, nessa mentalidade. E óbvio, eu estou falando tudo isso para a gente aprender a fazer prospecção, né? Tem que aplicar na prospecção. Outra coisa que a gente vê que o pessoal peca muito. A prospecção tem a ver com falar com pessoas. Eu aconselho, inclusive, falar presencialmente com pessoas. Só que às vezes você fala assim, deixa eu ver, não tem nada a fazer, o Fernando falou que é para fazer prospecção, então eu vou prospectar. Daí ele pega o telefone e começa a olhar agora.
os números. Acho que eu vou ligar para o João aqui. Ah, peraí, parece que tem uma lista no CRM lá. Deixa eu ver essa lista do CRM. Prepara antes. Prepara antes, porque senão é muito frustrante. Uma das técnicas de prospecção, que eu nem admiro tanto, mas funciona, é o tal do cold call, da ligação fria. Eu sou meio contra, mas funciona. A ligação fria é você ligar para um monte de gente oferecendo um produto ou perguntando se quer ajuda para o mercado imobiliário. Funciona muito bem, tem profissionais. O Paulão está aqui, tem resultados extraordinários com cold call, né, Paulão? E daí o que acontece? Você vai falar assim, não, então beleza, deixa eu ligar para pessoas. Daí você vai procurar pessoas, daí você demora 3 minutos para achar um telefone, daí você liga para essa pessoa desliga na tua cara. Fala, pô, não deu certo. Daí você vai no outro sistema lá, procura, vai no e-móvel e tal, acha outro telefone, liga, demorou 5 minutos, essa pessoa desligou na tua cara. Daí você liga na terceira pessoa, atende e é grossa. Na quinta você desistiu. Você desistiu. Pô, 2 minutos para conseguir o telefone, 5 minutos, depois o cara... Acabou. Então, o que a gente aconselha? Vai fazer sua prospecção, organiza a casa. A gente fala para você ter pelo menos 20 pontos de contato. Porque daí o que vai acontecer? Você vai ligar para o primeiro, desliga, o segundo desliga, o terceiro atende, o quarto atende, o quinto não, o sexto vai... Vai chegar um momento que você alcança o que a gente chama de flow, de fluxo. O que é o fluxo? O cérebro, ele vai entrando numa onda. Né? O flow, por definição, é quando você perde a noção de tempo e espaço. Geralmente tem a ver com arte, com música, com coisas mais voltadas à sensibilidade humana. Mas é quando você perde a sensação, você nem sabe mais onde você está, você não sente mais nada, a hora que você viu passou 3 horas, porque é um negócio muito prazeroso, ou um negócio que entra como se fosse uma transe, no bom sentido, né? Mas é possível alcançar muito próximo desse estado quando você faz esse tipo de ação. Porque daí você vai internalizando o script, por exemplo, de apresentação pessoal. Então, por exemplo, o cold call, para quem quer se posicionar num bairro que tem muitos apartamentos, você vai ligar e vai falar, meu nome é Fernando Massucci, eu sou corretor da região, estou ligando para me colocar à disposição, se você precisar comprar ou vender um imóvel, estou sempre à disposição, nunca estou ocupado para isso. Se quiser tomar um café, eu estou à disposição. Você pode fazer isso presencialmente, por telefone. A primeira vez você fala gaguejando. A 15ª vez, você já está craque no seu script. Faz sentido? Então, se você organiza essas ideias, se você organiza sua lista de ligação ou de contatos ou qualquer tipo de lista que seja, você consegue garantir um aumento muito expressivo de produtividade. Mais uma vez, serve para nós, donos de imobiliária, também, para fazer nossas prospecções. Outra coisa que a gente vê, esses 4 pontos aqui, tem muito a ver com os erros que a gente percebe no dia a dia, né? Eu costumo dizer, sujando a mão de graxa, quando a gente está lá operando, daí a gente vê os erros que acontecem. Então, são baseados nesses principais erros. A terceira questão que a gente vê, que são equívocos muito crassos na prospecção, é você pular etapas. Então, a gente tem o tal do funil comercial, a gente tem que passar pelo funil comercial. Eu não expliquei o que é o funil a fundo, podemos até pegar um dia para falar bastante sobre isso, dá bastante conteúdo, mas é basicamente a jornada do seu cliente, do momento em que ele nem imagina quem você é, até o momento que ele fecha um negócio contigo. Isso é a representação do funil. E aí a gente tem etapas que tem que passar esse funil. Primeiro ele encontra na internet, depois eu ligo para ele, daí eu marco uma reunião, depois eu marco uma presencial, depois eu assino um contrato e tal. E é muito comum a gente ver os profissionais tentando avançar muito rápido nessa etapa. Então a pessoa nem te conhece, você já quer fazer visita, ou a pessoa nem está entendendo o que você está falando, você já está pedindo imóvel. Então tenta seguir essa cadência, esse fluxo de uma maneira que você consiga avançar as etapas até você conseguir o seu prospecto, até você conseguir o seu imóvel, ou até você conseguir a atenção do seu comprador. E por fim, você tem que ter uma meta para você alcançar, e você tem que respeitar essa meta. Essa história eu vou contar, e vou contar o santo, vou contar o nome do santo. A gente faz uma brincadeira na nossa empresa, chama Batalha de Ligações, extraordinária, e teve uma vez que teve uma batalha do Anderson, que é um dos melhores corretores lá da nossa empresa, o Anderson Vieira, e eu não lembro com quem que ele estava contra, eu não lembro se era o
Fábio, estava o Anderson, 2 excelentes profissionais numa final de uma batalha de ligações, que a gente fazia essa brincadeira, como se fosse um jogo de futebol, com escala, prêmio, super legal, para tirar a objeção da ligação, né? E aí terminou a batalha, sei lá, 5 da tarde, e a gente ficou lá trabalhando aquela coisa, todo mundo foi embora. Chegou 7 da noite, eu fui fechar a imobiliária e o Anderson estava no mesmo lugar, na mesma posição, com o telefone, com o computador na frente, e tentando ligar. Eu cheguei, Anderson, o que você está fazendo aí? Falei, não, estou ligando, estou prospectando. Falei, não, mas a batalha acabou 5 da tarde. Falou, pois é, rapaz, mas eu tinha uma meta de conseguir 10 visitas, eu só consegui 5, enquanto eu não conseguir 10, eu não saio daqui. Esse é um dos melhores profissionais da nossa empresa, esse ano com resultado extraordinário, está estourando, não para de estourar, faz muito mais do que 12 negócios por ano. Prospecção imobiliária. Se você ligar para ele agora e perguntar, Anderson, qual que é teu segredo de prospecção? Thomas, nosso belga. Thomas é um belga que mudou da Bélgica para vir para o Brasil, ninguém sabe por quê. O que aconteceu, né? E foi uma pessoa que demorou muito para ter resultado, acho que mais de um ano, né? Esse ano ele já fez o quê? 8, 9 negócios? Novato, premiação internacional, novato no mercado imobiliário, não tem 2 anos de mercado imobiliário, todos os negócios de alto ticket. Se você ligar para ele, Thomas, qual que é teu segredo? Prospecção imobiliária. Prospecção, sempre estar em contato. Nem em português ele fala direito, né? Português. É sempre estar em contato com novas pessoas, se oferecendo como profissional, pedindo indicações, explicando que você está lá para ajudar. Se você conhecer alguém que quer comprar ou vender um imóvel, eu estou aqui ao seu dispor, eu estou aqui, eu nunca vou estar ocupado para te ajudar. Maravilha? E daí a gente... aqui são mais sobre costume, então a gente fala muito sobre a mineração, então fazer a mineração antes de ligar, ter um script para ligar e, depois que você falou com os contatos, lembrar de fazer o prosseguimento do atendimento. Às vezes você liga, a pessoa não pode te atender, você mantém contato, liga de novo e controla esse tipo de coisa. A gente tem uma estrutura de script que a gente usa lá, e eu sei que é comum as imobiliárias terem script para os corretores, eu sou um pouco contra, não estou falando que tem certo ou errado, é uma maneira como eu penso. Eu acredito que não tem que ter script pronto, eu acredito que tem que ter estrutura de script e cada um dos corretores deve desenvolver o seu próprio script. Aqui estão algumas dicas sobre o que deve se fazer quando for ter um script. Então, a primeira coisa é chamar atenção de uma maneira rápida. Então, a gente costuma dizer para os corretores o seguinte, não liga perguntando se é do telefone do João, ele vai desligar. Pergunta, ô João, tudo bem? Ele fala, pô, a pessoa me conhece, né? Pronto, já deu uma abertura. Tenta falar rapidamente o que quer, só justifique se a pessoa perguntar e tente manter o controle da situação. Sempre tenha em mente os objetivos da ligação. O objetivo da ligação ou é você marcar uma visita, ou você pedir uma indicação, ou pelo menos dar um jeito de manter o contato. Beleza? E aí o que vai acontecer? Você vai começar a falar com um monte de gente, e esse monte de gente tem que ser classificado. E isso é um dos principais erros quando a gente tenta organizar uma lista de prospecção. Imagina que você tentou falar com 20 pessoas, você falou com 10 pessoas, cada uma dessas pessoas vai ter uma característica. E a teoria diz que a gente tem que dividi-los entre leads, entre prospecções frias e prospecções quentes. Como que a gente faz lá na nossa equipe? A gente divide em pelo menos, eu já vi dividir em 6, mas eu aconselho dividir em pelo menos 3 tipos de contatos. Os primeiros são contatos quentes, que você vai falar, você está querendo comprar ou vender? Quero comprar e vender esse ano, o mais rápido possível. Você tem que lidar de uma maneira com esse tipo de cliente. O segundo é morno. E aí, meu amigo, você está pensando em comprar e vender? Pode te ajudar? Rapaz, você sabe que eu estava pensando em comprar mesmo, mas tem umas coisas acontecendo na minha casa, eu preciso me organizar e vou comprar ou vou vender meu imóvel. Se a pessoa tem interesse, não é um interesse imediato, você tem que lidar de outra maneira com ela. E tem as pessoas que você vai ligar, oferecer ajuda, e ela vai falar, eu não tenho a menor vontade de comprar um imóvel, ou eu acabei de comprar meu imóvel, eu não vou vender isso aqui nos próximos anos. Mas você entende que cada um desse tipo de lead, desse tipo de contato, desse tipo de prospect, tem um valor? Porque toda vez que você fala com uma pessoa dentro do mercado imobiliário, é uma moeda de ouro.
Essa pessoa vai precisar de você em algum momento. Ou ela, ou o primo, ou o cunhado, ou o genro, tudo é mercado imobiliário. Então, a gente precisa ter um jeito de continuar se estruturando dentro da sociedade, na cabeça dessas pessoas, mas tem que ser de uma maneira profissional. E é por isso que o CRM é tão importante, é por isso que a gente sempre tem que ter o CRM ao nosso favor, porque daí pessoas que são frias, não vão comprar nos próximos 5 anos, eu posso interagir de um jeito com elas, eu posso mandar notícias sobre o mercado imobiliário, notícias sobre a região, notícias sobre a valorização do imóvel no bairro. Você acha que ele não quer ler sobre isso? Principalmente o dele que ele não quer vender. Entende? Agora, uma pessoa que está considerando, você pode mandar notícias sobre taxa Selic, como isso influencia a compra ou a venda do imóvel. E a pessoa que está quente, você pode estar ali sempre com ela, e aí, como posso te ajudar? Quer me perguntar? Me fala, às vezes você viu um imóvel com outra imobiliária, posso dar uma opinião? Pô, realmente é uma boa compra, esse pessoal eu conheço. Então, a gente tem que organizar a nossa estrutura para que a gente consiga lidar da maneira correta com cada um dos leads. E aí tem um segredo de ouro, poderosíssimo, para vocês anotarem, independente do tipo de prospecção que vocês vão fazer, que é desenvolver microcompromissos com os seus prospectados. O que é desenvolver microcompromisso com o prospectado? É a bola ficar no seu pé. Nunca deixe a bola no pé do seu cliente. Sempre que você fala com alguém, você tem que dar um jeito de falar, eu vou voltar a entrar em contato. Não é veja você e me ligue quando quiser. Tudo bem, eu estou à disposição. Mas, vamos supor que eu falei com o lead quente. Estou pensando em vender, preciso vender ou comprar, preciso comprar um imóvel ainda esse trimestre, ainda esse ano. Pô, legal, o que você está procurando? Estou procurando um imóvel XPTO. Posso listar alguns e voltar a te ligar? Pô, claro que pode. Tá bom, marquei um microcompromisso. Quando eu for ligar, eu tenho um motivo, eu não estou sendo inconveniente. Estou falando com uma pessoa que não tem tanto interesse, está pensando, mas pode ser, pode não ser. Vamos falar sobre valorização imobiliária? Rapaz, eu estou com um estudo de valorização imobiliária, posso preparar para você e te mandar? Posso. Então semana que vem eu te ligo. A bola ficou no teu pé. Vou falar com lead frio, uma pessoa que não tem interesse nenhum. Rapaz, você gostaria de saber sobre a evolução do mercado imobiliário na região que você tem imóvel? Ou que você pensa em comprar imóvel? Ou, sei lá. Gostaria de saber. Então vou me preparar aqui, daqui 2 meses eu te ligo e começo a te mandar esse tipo de coisa? Eu falo, tudo bem, não tem problema nenhum. E quando você volta a entrar em contato com essa pessoa, ele vai criando uma familiaridade, porque você não está sendo chato. Um dos maiores segredos que eu aprendi na gestão comercial é nunca ligue para pedir nada. Ligue para oferecer. Qualquer pessoa que eu ligo, a pessoa atende imediatamente, porque dificilmente eu vou pedir alguma coisa. Provavelmente, se eu estou ligando, é para dar algum presente. Nem que seja uma coisa muito simbólica. Vocês entendem o poder disso? Porque aí, quando eu preciso falar com as pessoas, elas não vão entender que eu sou um chato, que eu estou... Ou, quando eu precisar, ela fala, pô, lógico que eu vou ajudar o Fernando. O Fernando está sempre disposto a ajudar. Então, por exemplo, quando eu viro para vocês e falo, eu tenho uma biblioteca digital para dar de presente de vocês com mais de 200 livros catalogados que eu preparei com carinho. Daí eu ligo para você e falo, posso te dar a biblioteca? Você vai desligar na minha cara? Fala, pô, uma biblioteca, que coisa interessante. Vocês entendem? E aí eu vou criando familiaridade com as pessoas. E aí eu deixo de ser uma pessoa inconveniente e passo a ser uma pessoa extremamente querida. E eu estou fazendo isso de maneira genuína, obviamente eu estou fazendo isso de maneira genuína. E tem mais um problema hoje no século XXI. Você pediu 30 minutos, você falta 8, né? As pessoas esqueceram o poder da interação humana, tanto fisicamente, quanto pessoalmente, quanto na palavra. Se você prestar atenção nas conversas, o cliente nunca pede para ir para o WhatsApp. Quem manda ir para o WhatsApp é o comercial. Então você fala com a pessoa, fala assim, tudo bem, então, posso te mandar um WhatsApp? Quem fala isso é o comercial, geralmente é o corretor, é o vendedor. Ele fala, então é o seguinte, eu já falei com você no telefone, então o próximo contato eu vou te mandar um WhatsApp, tudo bem? Ele fala, tudo bem, mas não foi ele que pediu. Tenta fazer o seguinte, terminou a conversa, fala, posso te ligar na próxima semana para a gente falar? E vocês vão se surpreender. Na prospecção também, isso vale para nós, donos de imobiliária, tente ligar várias vezes.
Tente ligar várias vezes. 2, 3, ele não vai atender. Não manda mensagem. Tenta escolher um outro horário e ligar novamente várias vezes. 2, 3. Por que várias vezes? Porque hoje tem muito spam. E daí, às vezes, ele não tem seu telefone, ele não vai, eu mesmo não atendo. 1, 2, na terceira eu falo, não, peraí, deve ser alguma coisa importante? Ou deve ser realmente alguém tentando falar comigo. E daí eu atendo e, de repente, o cara está me dando presente. Pô, por mais ocupado que a pessoa seja, entendeu? Então, daí tem que... Por isso que é bom ter seu telefone, né? Mas é isso, exatamente. Show, turma. Tá acabando meu tempo. E daí eu ia falar do funil inverso. O que é o funil inverso? É o começo o que eu comecei a falar na palestra, mas agora com toda essa consideração. Então, você vai fazer a conta do quanto você precisa colocar no teu bolso, você vai começar a medir os seus números. Então, vou tentar fazer uma prospecção. Eu tentei falar com 100 pessoas, consegui falar com 80. Então, eu tenho 80% de taxa de conversão. Daí, dessas 80 pessoas, eu marquei 40 visitas. Então, eu tive 50% de taxa de conversão. E daí, você vai até conseguir fechar o negócio. Obviamente que nessa situação, 1 mais 1 mais 1 não dá 3. Porque números pequenos não trazem proporções. Essa proporção ela tem que ser tomada em números grandes. Por isso que eu aconselho a fazer muitas vezes, anualizar esses números e analisar as diferenças. Não vai dar certo você tentar ligar... Tipo assim, se eu falar para você que a cada 100 pessoas que você ligar, 80 vão atender, você está ligando para a 10ª, ninguém atendeu, você vai falar que eu estou mentindo, entendeu? Não, você tem que ligar para muitas pessoas para essa proporção fazer sentido. E daí, quando você vai anotando essas proporções, que é o meu convite aqui para vocês, fazer a prospecção controlada, aí você consegue fazer o funil reverso. Ah, então, peraí, para eu conseguir fechar um negócio, eu precisei falar com 100 pessoas. Meu hit rate, né, minha taxa de conversão foi de 1%. Então, agora eu consigo saber, baseado no meu ticket médio, com quantas pessoas eu preciso falar para que esse negócio consiga acontecer. Esse funil reverso, por mais que a gente fale, se preocupe, mostre, dificilmente o corretor tem o dele. Pouquíssimos profissionais têm o dele. Eu tenho o meu funil. O funil do Fernando. Tem o funil da imobiliária, mas tem o meu. O meu número é diferente da imobiliária. Eu estou no mercado há 11 anos, pelo menos desde 2020 eu controlo meus números, ou seja, 4 anos. 4 anos. 2019 eu não fazia. Há 4 anos eu controlo meus números de maneira minuciosa. Quem acompanha meu trabalho, vê meu CRM e fala, não, aqui está tudo organizadinho. Então hoje eu sei, por exemplo, que a cada 3 pessoas que eu faço uma reunião, uma vai entrar na minha equipe. Então eu já sei, por exemplo, hoje eu fiz 3 reuniões e tenho certeza que um negócio eu fechei, trazendo para a nossa realidade, né? Corretor. O corretor tem que ter essa noção. Porque aí o que acontece? Olha que poderoso. A cada 100 pessoas que eu falo, eu fecho um negócio. Meu ticket médio é de 400 mil, 6% de 400, 24, eu vou ficar com 50% de comissão, 12 mil. Fiz conta certa, eu sou ruim de matemática. Então, a cada 100 pessoas que eu falei, é 12 mil reais no meu bolso. É assim que o empresário toma decisão. Então, daí você pega a metade ali, então vamos supor, vou chutar aqui um número qualquer. Então, dessas 100, eu fiz 24, para ficar fácil, né? Eu fiz 24 reuniões, beleza? Então, 100 ligações, 24 reuniões, fecha um negócio. Um negócio dá 12 reuniões, vai. Vocês estão entendendo? Eu compliquei muito. 12 reuniões. Daí 12 reuniões vai me dar um negócio de 12 mil. Então, cada reunião é R$1.000, entendeu? Fez sentido? E aí você consegue tomar decisão baseada em números. E aí você começa a falar assim, bom, então peraí, se eu quero ganhar R$24 mil por mês, eu tenho que falar com 200 pessoas por mês, dentro daquele mês. Se eu quero ganhar R$24 mil por mês, eu tenho que fazer pelo menos 24 reuniões no mês. Eu trabalho 26 dias no mês, então eu tenho que ter uma reunião por dia. E daí, se passar um dia ou uma semana que eu não fiz uma reunião, não fiz 5 reuniões, o meu resultado não está sendo alcançado. E aí, quando você vai falar com excelentes, extraordinários corretores imobiliários, e eu gosto muito de comparar com o Canadá e Estados Unidos, que são corretores, a gente conhece corretores que fazem $1 milhão por ano em comissão, que é coisa que imobiliárias não fazem aqui. Os caras falam, você pergunta para eles e fala assim, eu falo com 5 pessoas todos os dias. Todos os dias eu falo com 5 novos clientes novos. 5 novos clientes. E daí, se passa um dia e ele não falou com 5, ele já não alcançou.
Então, tipo assim, você quer fazer X mil reais de comissão no ano e no dia você não fez o que você deveria fazer, então seu resultado está mais longe. Então, a gente está numa profissão extremamente poderosa que é possível controlar os dias de atividade. Os dias de atividade. Através do que a gente chama de funil inverso. Mas para isso você precisa ter costume, você precisa ter hábito, você precisa separar a tua agenda, você precisa ter um ambiente de ligação, você precisa ter um script que você fale bem, que você goste. Aquele pitch talk, né, o pitch de elevador, dá 10 segundos para eu falar que eu vou conseguir te falar que eu sou corretor, que eu te ofereço ajuda. Você tem que ter esse script. Certo? E aí, turma, para finalizar, eu sempre deixo isso nas mãos do corretor. Não tem o que eu fazer por vocês, se vocês não fizerem por vocês. Era isso que eu tinha para falar hoje. 1 hora acaba sendo um tempinho curto, né? Mas eu estou à disposição. Tem uma frase de efeito. Pronto, aqui, ó, do Confúcio. O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu entendo. Acho que é 480 a.C. esse cara. E aqui tem a bibliografia básica que eu usei para fazer esse treinamento. Depois vocês me chamam, que eu passo para vocês os livros. O principal deles aí é o Receita Previsível, do Aaron Ross. É um livro que, para quem trabalha com o mercado imobiliário, é imprescindível a leitura. Com certeza. Eu vou passar esse material para vocês, tá, turma? Podem ficar... Essa aqui, né? Legal, turma, muito obrigado. Eu vou deixar à disposição meu telefone e vai ser um prazer aí falar com vocês. Obrigadão. Fernando, a gente que agradece pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, sua disposição em sempre compartilhar de forma voluntária, graciosa, estar aqui, enfim. Eu quero só chamar a atenção, os colegas que estão aqui podem visualizar, pode ser que tenha algum colega que esteja pela internet, esteja assistindo ou acessando pelo celular. Então aqui está pequenininho, você que está na internet, deixa eu ditar para você o contato Fernando Massucci, direto, WhatsApp, né, isso aqui? WhatsApp 11 99 484 6517. 11 99 484 6517. Quem está presente ou está pelo computador já pode tirar uma foto do QR Code, tem direto contato dele lá. Dá um oi, fala, me manda a tua palestra da Quarta Nobre, aí ele manda esse material para ti. Qualquer material da internet. Fernando, quero consignar aqui o nosso agradecimento nesse certificado de palestrante da Quarta Nobre que diz: certificado Quarta Nobre, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, 2ª Região, de São Paulo, concede o presente certificado a Fernando Massucci por sua palestra sobre o tema Não Fique Sem Clientes, proferida neste Conselho. Suas orientações serão de grande valia a todos os profissionais. São Paulo, 12 de junho de 2024. Assinam José Augusto Viana Neto, presidente, e toda a diretoria do Cresce. E, mais uma vez, quem gostou, bate palma. Muito obrigado. Obrigado. A foto. Foto oficial. Eu consegui encaixar uma foto? Maravilha, Fernando. Olha só, eu vou... Isso. Obrigado. Eu vou colocar aqui o microfone. Quem tiver dúvidas ou quiser fazer alguma consideração, eu vou pedir para utilizar aqui o microfone. Assim, os colegas da internet também podem acompanhar a sua colocação e o Fernando pode responder aqui para a gente. Claro. Boa noite, Fernando. Boa noite. Essa é a 2ª palestra que eu assisto sua, né? Parabéns, tá? Eu até vou fazer alguns comentários. Eu sou o Carlos Roberto Menezes, tá bom? Hoje eu atuo no mercado imobiliário num outro segmento, que é a documentação. E eu fui gerente de uma empresa que vendia de terceiro uma média de 130, 140 imóveis por mês. Claro que numa época totalmente diferente de agora. Quando você colocou o funil ali, eu pensei a forma como eu trabalhava, como era quando era gerente da imobiliária, que vendia muito. Você fala do funil,
E você fala também neste funil e na perspecção de você ligar uma vez, 2, 3, 4, 5 e tem uma desistência. Aí você fala, putz, isso não funciona. Então, aí você está descartado. E quando eu era gerente de imobiliário, eu tinha uma técnica que eu acho que é semelhante, né? Você vê como as coisas elas têm o mesmo foco. Quando eu contratava um corretor para trabalhar na minha equipe, e eu fazia uma entrevista com ele, eu falava, olha, eu vou te dar um saco com 100 bolas, tá? São 100 bolas brancas e 5 bolas pretas. E não falava para ele qual que era o objetivo daquelas 100 bolas e do qual que era o objetivo das 100 bolas pretas. E perguntava para ele quanto que você quer ganhar, entendeu? Qual que é o seu objetivo? Então, para saber se ele tinha alguma meta, algum valor em mente, e eu ia falar como é que ele ia fazer para ele alcançar aquilo que ele estava pensando em ganhar. Aí depois eu falava para ele, olha, esse saco com as 100 bolas que eu te dei, no funil ao inverso, você vai ter que enfiar a mão no saco para pegar as bolas pretas, elas são as bolas da venda. Então, como elas estão misturadas, então muitas vezes você pode pegar, enfiar a mão no saco, tira uma branca. Você vai enfiar a mão no saco, tira outra branca. E tira outra branca. Aí você começa já a desesperar. Se você desesperar, você não vai enfiar a mão no saco e tirar a bola preta. A bola preta é a bola da venda. Então, quanto mais vezes você enfiar a mão no saco, mais próximo você está da bola preta. E assim é que eu trabalhava com eles. Perfeito. Obrigado aí pela sua Eu que agradeço, eu que agradeço. É ensinar a contar os nãos, né? Quanto mais não você conta, mais perto do sim você está. Fala, meu amigo. Prazer. Fernando, muito obrigado pelo privilégio. Então, parece que foi muito interessante. Principalmente porque, como a grande maioria dos palestrantes que aqui vem para falar sobre captação de imóvel. Quase nenhum vem para falar com a captação de cliente comprador. O mercado imobiliário tem duas características básicas contraditórias. Mercado de terceiros e mercado de lançamento. Eu conheço o mercado de lançamentos e ele tem uma característica perniciosa, absolutamente perniciosa. Ele não capacita. Não capacita de forma alguma. Hoje saiu uma informação no estado de São Paulo. Em 2023 foram vendidos 85 mil imóveis em São Paulo. Que a grande campeã foi a Cirela, de um lado, a Lopes de outro e uma outra empresa. Uma outra empresa. Cury. 85 mil imóveis novos, ano, dá uma média de 7 mil e poucos, 7.700 mês, o que dá mais ou menos uma média de 230 por dia. Bom, lançamento, não terceiros. Então, me parece que são números oficiais, números confiáveis, mas contraria uma coisa que você fala. Me perdoe por isso. Eu não posso comparar açúcar com café. Eu não posso comparar americano com brasileiro. O mercado americano é completamente diferente. O corretor de imóveis, uma venda não é feita sem corretor. Absolutamente, é lei. Então, eu não posso fazer essa comparação, me perdoe. Tá? Eu não gosto desse tipo de comparação. Mas, então, veja. O grande problema é exatamente nós temos poucas oportunidades de ser capacitados. Uma delas é aqui. Mas há uma deficiência muito grande na seleção de palestrantes. A maioria vem para falar de uma coisa que todo mundo já conhece. Não vem para falar de que ninguém conhece. Lançamento ninguém conhece. Obrigado. Eu que agradeço. E realmente você tem toda a razão. A comparação geralmente que eu faço é com evolução comercial, né? Principalmente na questão de dar mais credibilidade ao corretor pela profissão. Mas é isso, é uma evolução de mercado, eu agradeço a participação aí. É sempre muito bom. Fernando, tudo bem? Prazer. Ótimo, prazer. Me chamo Pedro, a gente trabalha lá em Guarulhos. Eu tenho uma dúvida, não sei se vai fugir muito do assunto, mas é sobre o 50.
né, nas vendas. Eu entendo que a Remax tem muito essa característica, né, do 50. E hoje eu vejo uma dificuldade nesse mercado, inclusive de terceiros, dessa transição, porque eu não sei, eu acredito que, pelo menos no Brasil, teve uma cultura muito forte de não fazer 50s, né? E é uma coisa que a gente enfrenta na nossa imobiliária. Do nosso lado, a gente vê que é extremamente importante, porque fomenta negócios, né? E eu queria ver contigo, a pergunta seria algumas estratégias ou coisas práticas que você já vivenciou para mudar essa cultura para o 50, né, na mente dos corretores, para eles verem que realmente é algo muito, muito importante para... A questão da parceria imobiliária, né? Isso. A questão do mercado aprender a trabalhar cada vez mais junto. Eu entendo que assim, é uma realidade que já está mudando, é uma boa notícia isso, e eu acredito que isso vem de uma cultura que é culpa nossa, na verdade. O corretor, ele vem para o mercado porque o mercado é promissor, ele não vem para ter uma carreira, ele vem por causa da comissão, ele não vem porque ele quer aquilo para a vida, ele vem porque ele precisa pagar conta. E aí ele acaba não se capacitando, como o nosso amigo muito bem falou, e aí a imobiliária tem um problema, que é um profissional de baixa qualificação. E aí, muitas vezes, a imobiliária não quer capacitar seus corretores, como o nosso amigo também muito bem falou, e aí a gente começa a ter um problema crônico. Quando a gente tem esse problema crônico, eu entendo que o mercado ele vai para duas soluções. A primeira solução que eu vejo que é mais comum, eu chamo de uberização do corretor. O que é a uberização do corretor? É a vontade do dono da imobiliária fazer com que o corretor acorde, olhe para o celular dele, veja as visitas que tem que fazer, aceite ou negue, e vai lá, faz a visita e devolve para a imobiliária vai centralizar cada vez mais a transação. Quando a empresa faz isso, é uma tendência bastante forte no nosso mercado, infelizmente, não tem outro caminho a não ser pagar menos comissão para o corretor. Então, o corretor de baixa qualificação, ele acaba fazendo menos coisa e por isso ele acaba ganhando menos comissão. Aí, quando o corretor vai fazer o 50, para ele não vale a pena. Porque é tão pouca comissão que entra no bolso dele, que ele fala, pô, mas se for para dividir, eu prefiro perder o negócio. Né? Então, como que a gente resolve isso? Indo pelo caminho que eu defendo, que é a valorização do corretor, a profissionalização do corretor, até que chega um ponto que ele não precisa da imobiliária para mais nada, mas ele não abandona a imobiliária pelo que a imobiliária significa para ele. Né? Então, a comparação, quando a turma aqui já me ouviu falar, eu falo que, para mim, a imobiliária excelente, ela tem que estar para o corretor, assim como o hospital está para o médico. Né? O paciente, quando ele vai no hospital, ele quer falar com o médico, ele não quer falar com o hospital. O médico, ele quer estar no melhor hospital, porque ele quer chegar numa sala de cirurgia, ter um robô de última geração, uma equipe de instrumentador, de enfermeiro, excelente para ele operar a medicina. Não tem como o hospital operar a medicina pelo médico. Se a gente fizer trazer essa realidade para o mercado imobiliário, a corretagem é do corretor, não é da imobiliária. Então o corretor ele vai ter controle inteiro da transação e ele vai querer estar associado à imobiliária ABC pela estrutura, pelo jurídico, pelo clima organizacional, pelos treinamentos, pelas tecnologias oferecidas, etc, etc, etc. Quando acontece isso, a imobiliária sai um pouco do papel da negociação e aí ela pode pagar um pouco mais de comissão e aí o 50 passa a fazer sentido. Agora, quando divide com A, com B, com C, com D, realmente, se você fizer a conta, você vai ver que não é uma realidade, não estou falando uma verdade absoluta, mas o que eu percebo é isso, quando o corretor não quer fazer a divisão, é porque a representatividade dele, no bolso dele, é tão pequena que não vale a pena. Daí eu tenho uma frase, não é verdade absoluta, tá? É só a maneira como eu penso. Eu tenho uma frase que é o seguinte, o corretor pode não querer fazer o 50, mas o dono da imobiliária quer. Porque, no final das contas, o problema está na remuneração, e a remuneração é um problema crônico de qualificação, etc. Mas que eu já, assim, eu acompanhando os eventos, eu percebo que já está mudando. O corretor ele já está se empoderando muito mais, ele já é um profissional que entende o poder dele. A pandemia, felizmente, né, um dos lados bons da pandemia, ajudou muito o nosso mercado, porque vieram profissionais excelentes de outras áreas com interesse para o nosso mercado, tanto que teve aí, aumentou o número de inscrição, aumentou o número de participação, e eu vejo isso como algo muito bom. E tem outra questão, que é, quanto mais os profissionais estiverem preocupados com a sua carreira, com o seu nome, né? Então assim, eu não sou corretor da imobiliária XPTO, eu sou o Fernando Massucci.
Então, eu só estou nessa imobiliária porque é bom para mim, mas o mercado imobiliário sou eu. Quanto mais isso acontecer, mais os corretores vão se ver como parceiros e não como concorrentes. Né? Porque quando você se associa a uma empresa no qual ela tem tudo e você só ajuda ela a vender, aí fica um pouco difícil. Porque daí a autoridade do corretor ela não é aflorada. Né? Então é por isso que eu sou tão a favor da elevação da autoridade do corretor, inclusive acima da empresa. Né? Eu acho que as imobiliárias no Brasil, elas têm que começar a trabalhar para que a imagem do corretor venha à frente da empresa dela. E daí o que vai começar a acontecer? O brasão da imobiliária vai ser um escudo protetor e não uma lança de ataque. Porque hoje é uma lança de ataque. Eu sou corretor da imobiliária XPTO, uma imobiliária de 50 anos. Ou seja, isso talvez diga que você vai fazer um bom negócio, porque você está com uma boa imobiliária. Para mim, tem que ser ao contrário. Eu sou o corretor Fernando Massucci, eu faço parte da sociedade, eu ajudo o mercado imobiliário a prosperar, e eu, como profissional, escolhi estar na imobiliária XPTO, porque é uma imobiliária que me dá todo o suporte para que eu consiga desenvolver o meu trabalho. Quem está por trás é a imobiliária, né? Quem está por trás é a imobiliária. Legal, perfeito, Fernando. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Fim. Também pergunto. Oba! Fernando, eu vejo que você bebe muito da fonte estadunidense aí para formação, enfim, de comportamentos e tudo mais. Lá nos Estados Unidos, o Realtor, ele usa um sistema que é alimentado com todos os dados de proprietários e tudo mais. E me parece ser, ou pelo que eu tenho visto, relativamente comum uma especialização dos Realtors, dos corretores associados à ANAR, em termos de captação. Então, uns se especializam em captar os proprietários que pretendem vender ou locar, e outros se especializam nos chamados de consumidores, aquele que pretende comprar, e alguns se especializam naquele que pretende ser o locatário. Você enxerga que isso seria interessante aqui na realidade brasileira também, que o corretor, quando faz essa prospecção, e faz todo esse trabalho do funil e tudo mais, ele crie um aspecto mais especialista? Não, eu sou um captador de proprietários. Não, eu sou um captador daquele que vai fornecer o dinheiro, né, do consumidor. E trabalhar imparceradamente, ou seja, aquele que é captador de proprietário, trabalha parceiradamente com o captador, enfim, e aí? Você enxerga dessa forma? Perfeito. Só colocar, excelente. O que eu procuro muito é sempre entender quais são as melhores práticas no mercado imobiliário. E, eventualmente, a gente acaba caindo nos Estados Unidos e Canadá, porque os números são assustadores. E assim, eu entendo que o futuro é esse, entendeu? Por mais que a gente demore 20, 30, 40, 50 anos, eu acho que, no final das contas, olhar para mercados mais desenvolvidos no mercado imobiliário é olhar para o futuro. O mercado que eu mais acompanho de perto, que eu estou assim, eu vou falar que 5, 6 vezes por ano eu faço reuniões presenciais, com o português. Porque eu acredito que nós somos filhos de Portugal em todos os sentidos, inclusive nas características humanas. Então, as dificuldades que eles têm no mercado português são muito parecidas com a brasileira, e eles estão o que eles tiram de dinheiro do mercado imobiliário lá é muito superior ao que a gente tira aqui. Imobiliárias de cidades com 20, 30 mil habitantes conseguem fazer 10, 15 milhões de euros em comissão, e eu conheço pessoas que fazem isso com poucos corretores, e assim, é um mercado muito mais difícil, é um mercado que ninguém quer sair aqui, lá é um mercado, é o inverso, né? Porque aqui, um monte de gente querendo vender, poucas pessoas conseguem comprar, todo mundo quer, mas poucas pessoas conseguem comprar. Mas tem uma prateleira, um monte de imóveis. Lá tem pouquíssimos imóveis à venda, e todo mundo que vai lá, assim, a maioria das pessoas que vai lá, consegue comprar, né? Então, assim, é um mercado extremamente difícil, mas enfim, eu sempre tento olhar para... beleza, eu venho do interior, de Mogi Guaçu. Se eu tivesse uma imobiliária no interior, eu ia vir toda semana para São Paulo, todo mês para São Paulo, e falar assim, o que São Paulo está fazendo? Porque o que está acontecendo em São Paulo hoje vai acontecer no interior daqui a 10 anos. Eu sempre pensei assim. Então, agora eu estou em São Paulo, polo econômico e tal. Para onde eu vou olhar? Eu vou olhar, por exemplo, antes de ontem eu estava em Goiânia. Terceiro maior mercado imobiliário do Brasil. O que os caras estão fazendo lá? A cidade tem 90 anos.
está na segunda geração. O que eles estão fazendo lá para ser o terceiro maior parque? Será que é o agrobusiness mesmo? Fui lá ver como é que está. Então, assim, eu sempre estou procurando esse tipo de coisa, né? E aí, eventualmente, infelizmente ou felizmente, acaba caindo no mercado canadense e estadunidense, porque lá é muito poderoso, é muito organizado, né? E eu acredito muito na especialização do agente, e para mim a especialização em qualquer área de conhecimento, a especialização significa menos coisa. Menos coisa. Então, assim, o exemplo que eu sempre dou, né? Quem que ganha mais? O médico cirurgião de joelho ou o clínico geral? É o de joelho, mas o cara fez medicina, cirurgia, se especializou em joelho, ele só opera joelho. O fato dele só operar joelho faz com que ele consiga agregar muito mais valor, né? E daí, para o mercado imobiliário, eu entendo que é a mesma coisa. Então, por exemplo, documentação comercial, documentação imobiliária, eu trabalho com galpão comercial, eu trabalho com área para incorporação. São nichos, né, de especialização. E eu acredito que o futuro disso, sim, é você especializar em comprador e proprietário, porque são mundos diferentes, completamente diferentes. E a especialização é a restrição, né? Querendo ou não. Qualquer área. Se eu fosse para a área acadêmica, quero ser um economista, você vai lá para a macroeconomia de países subdesenvolvidos, você vai especializando, quanto mais valor você agrega, menos assunto você controla ali para dominar mais aquele assunto, né? E eu acredito que é sim um futuro, né? A filosofia que hoje eu defendo, não estou falando que é certo, não tem errado, o mercado imobiliário é riquíssimo, tem espaço para todo mundo. O que eu defendo hoje no Brasil é atender os interesses do proprietário. E veja, olha que interessante, olha que loucura isso. Vamos supor que você é um corretor de lançamento, por exemplo. Para mim, o cliente é a incorporadora. Entendeu? Então, assim, vamos supor que eu vire um corretor da Cirela. Para mim, o meu papel como corretor no Brasil é ajudar a Cirela a encontrar um comprador para o imóvel dela. E não ajudar o comprador. Você entende que é uma lógica? Parece simples, mas uma coisa é ajudar o comprador a comprar, outra coisa é ajudar o proprietário a vender. Mas essa é a lógica do mercado imobiliário, do mercado de lançamento hoje. Essa é a lógica. Assim, mas eu acredito que é uma evolução, sim, e que a evolução, mais cedo ou mais tarde, vai cair nisso aí. Vai cair nisso aí. Diga, meu amigo. Me permita. Claro. Primeiro, os corretores imobiliários no Brasil foram os portugueses. Muito bem colocado. Vieram com a família real. Muito bem. Mas, falando em especialização, o nosso problema básico é falta de conhecimento. Falta de conhecimento provocada pela falta de cultura, pela falta de educação, pela falta de conhecimento acadêmico. Nossa profissão ela é baseada num simples curso técnico de segundo grau. Há uma grande corrente cujo defensor maior, um dos defensores maiores foi o professor Paulo Natanael Pereira de Souza, que morreu semana passada, de quem eu tive orgulho de ser discípulo, e que um dos grandes responsáveis pela nossa profissão, porque foi dele um parecer no Ministério da Educação e Cultura que possibilitou o surgimento dos cursos de profissionalização. Então, nós precisamos de capacitação, nós precisamos de educação, nós precisamos de formação, consequentemente, nós precisamos urgentemente que a nossa profissão seja decorrente de um curso de nível superior. Concordo, é uma excelente ideia. E em Portugal, por exemplo, não tem nem... Qualquer um pode ser corretor mesmo, assim, não precisa ter curso, não precisa ter nada. Mas eu concordo que, dada a situação que nós vivemos, eu sou a favor de fortalecer. Inclusive, não sei se eu vou conseguir algum dia na minha existência, mas eu pretendo entrar para essa área de educação corporativa de corretores aprovado pelo MEC, etc., ajudando esse tipo de coisa. Mas é que tem que ir para uma área acadêmica. Talvez não dê certo, mas é uma vontade que, para mim, também é a carência do mercado imobiliário, é a capacitação, por isso que a gente investe tanto, para quem acompanha meu trabalho percebe, a gente investe muito em educação da equipe comercial, e eu não tenho medo nenhum de abrir conhecimento para o mercado, justamente por causa disso. Por isso que todo o meu material é extremamente aberto, porque eu acho que se as pessoas aprenderem, melhorarem, eu acho que o mercado inteiro ganha. Perfeito, muito bom. Caro, com certeza. Boa noite. Meu nome é Jurandir. A minha pergunta é a seguinte: eu sou um corretor que tenho trabalhado mais com lançamentos.
E o que nós temos visto que o corretor de stand tem um lançamento, tem 100 corretores, 200 corretores, sem a menor estrutura. O cara coloca lá uma tenda debaixo do calor, às vezes o ar funciona, às vezes não funciona, mas tem 100 pessoas lá dentro. Aí, quando cria um jurídico lá, um setor com computadores, tem cinco computadores. Aí, se você leva o seu computador, você não tem onde colocar. Até acredito que hoje os stands, o corretor é só para manter a estrutura para a incorporadora. Aí você não pode sair na cidade de São Paulo, tem a cidade limpa, você não pode panfletar na região aqui, porque eu posso ser pego e é R$ 5.800 a multa. Né? Aí, para você sair do plantão e voltar, você tem que ficar só 2 horas fora. Dependendo de onde você esteja, você não tem como ir e voltar. Tá. Aí eu te pergunto, como a gente vai captar clientes numa situação dessa e prospectar clientes, porque não tem como você ligar também. Se você tem uma noção disso. É uma situação delicada, porque vai numa profundeza maior e talvez seja tópico até para uma outra discussão. O que eu posso falar é o seguinte: quando eu converso com as pessoas responsáveis por esse tipo de ação, elas já entenderam que não é legal isso, que isso tem que ser mudado, que não é nem questão de não funcionar, não deve ser feito, né? Não, assim, no sentido de, é isso, não tem lógica, né? Vamos supor que você estivesse lá comigo e perguntasse o que você deveria fazer. Eu diria que você deveria se inserir na sociedade, não nesse lançamento, e tentar, dentro da sociedade, ajudar de alguma forma o mercado imobiliário a prosperar. E, eventualmente, isso tem a ver com vender aquele lançamento, e aí você, como corretor, vai fazer essa intermediação junto ao parceiro, à imobiliária, à construtora, etc. Eu acho que o papel do corretor é muito mais de desenvolver a sociedade do que de vender imóvel. Acho que a venda do imóvel, alcançar um comprador que queira fazer um negócio, para mim é uma consequência, não é uma finalidade. Quando eu volto para a minha cidade natal, quando sempre os meus parceiros, meus amigos, os meus primos, eles vêm tirar dúvidas de mercado imobiliário comigo, eles querem minha ajuda para a tomada de decisão, eles querem saber o que eles fazem com tal terreno, porque o impacto social nosso é direto. Então, eu acho que cabe a todos nós valorizar essa questão da profissão, entendeu? E, infelizmente, tem esse conceito de volume, de roleta, mas eu acredito que isso tende a reduzir e eu não vejo tanta lógica hoje em dia com a tecnologia. Não, tudo bem, não tem problema. É bom discordar, é gostoso. Mas é isso, assim, eu acho que a profissão do corretor é muito mais do que isso. É muito mais do que ficar sentado esperando um comprador chegar. E assim, conversando com incorporadores, eles já têm essa visão também. Só que é uma questão histórica, tem problemas, tem uma estrutura a ser desmontada. Mas isso é um assunto que eu gostaria de discutir com calma num outro momento, porque são opiniões, né? São opiniões, não são verdades absolutas. Obrigado. Eu que agradeço. Claro. Eu tenho um defeito muito grande. Eu sou estudioso. Então, eu vou procurar sempre saber o porquê das coisas. E o mercado imobiliário ele tem uma característica, na área de lançamento, uma característica básica, fundamental, perniciosa. É o mais do mesmo. Se você lança apartamento de um dormitório, vende, todo mundo vai lançar apartamento de um dormitório. Isso é uma constante. Por quê? Porque os donos das incorporadoras, eles rezam todos na mesma sinagoga. Não muda. Não muda. E nunca vai mudar. Então, essa realidade de plantão de vendas, como o colega falou, 200 corretores num stand é demais. E o dono da incorporadora, ele não muda. Por quê? Porque na sinagoga em que ele rezou, todo mundo leu a mesma cartilha. E a minha opinião corrobora com a sua, porque quem tem que mudar somos nós, corretores. E não, a nossa profissão tem que ser enobrecida
através das nossas atitudes, das nossas capacitações. Então, a gente fala a mesma língua. Se submete ou não. Cabe a você saber qual é o valor que você tem dentro Exato. desse contexto que nós estamos conversando. Exatamente, exatamente. Mas é isso, assim, são opiniões, não são verdades absolutas, né? Muito do que eu defendo no mercado imobiliário é diferente do que é aplicado, e eu sempre começo falando isso. Eu não sou dono da verdade, e eu sou ser humano, eu vou na tentativa e erro, só que no final das contas a minha intenção é genuína, que é o de profissionalizar, capacitar e melhorar o mercado imobiliário, independente do esforço. É isso, turma. Mais alguma dúvida? Vamos pro dia. Hoje é dia dos namorados, hein? O que vocês estão fazendo aqui, hein? Eu vou até afastar. Eu, hein? Mas é isso aí, Fernando, muito obrigado. Você compartilhou aqui sua experiência, os comportamentos que têm dado certo na sua realidade e que pode ser útil na realidade de várias pessoas, como você falou, temos uma diversidade de possibilidades de atuação, o mercado imobiliário é amplo, gigantesco, né? Se a gente pegar nas especializações, a gente tem uma série de atividades que podem ser desenvolvidas e cada uma pode ser desenvolvida de várias formas possíveis. Então, eu agradeço você vir compartilhar aqui a sua experiência e espero que você se enverede mesmo também em adição no meio acadêmico, que faça suas pesquisas, monte cursos e tudo mais, quem sabe graduação, pós-graduação, e aí vai, né, criar aí um centro de negócios imobiliários, um Real Estate Center conectado com o Real Estate Center do MIT, olha que beleza, né? Vamos chamar o William Wheaton para finalmente palestrar aqui no Brasil, pronto, falar sobre ciclos do mercado imobiliário, que bacana. Mas, enfim, paralelo a isso, quero agradecer a sua disponibilidade e o seu despojamento de compartilhar voluntariamente, graciosamente, a sua experiência e todo o seu conhecimento. Agradeço a todos os presentes, também aos colegas que ainda estão aí nos acompanhando pela internet. Muito obrigado pela participação e tenham todos uma boa noite.